Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de Pedro Lima, o novo reforço do Chelsea. Comentei há pouco tempo atrás do interesse no Chelsea, no jovem lateral direito do Sport, que vai sair do clube em caráter imediato, né? Porque antes do início das competições no futebol europeu, do início ali da Ligue 1, por exemplo, ele vai para o Estrasburgo, vale lembrar, ele já vai ter completado 18 anos, então ele poderá se transferir para lá. Então ele sai meio com efeito imediato. E assim, né, eu acredito que é uma contratação interessante, eu acho um jogador bem talentoso, vem mostrando bastante qualidade no futebol de base da seleção, e o fato de já ser titular numa equipe do futebol brasileiro, mesmo que seja da Série B, já mostra bastante qualidade, né? Já mostra ser um jogador bem interessante. Não vai custar a fortuna que custou um Estevão Willian, um Endrick, né? O Endrick e o Estevão Willian são mais de 60 milhões de euros. O Pedro Lima vai custar 7 milhões de euros fixos e 3 em bônus. No final, o Sport ainda deve conseguir 60 milhões de reais. Para os padrões atuais do clube, esse dinheiro vale ouro e pode ajudar o clube a se livrar de muitas dívidas, reinvestir dentro ali das infraestrutura deles. Então, assim, para o Sport é meio que recusável dentro da situação que eles se encontram no momento. E aí muita gente vai perguntar, era o melhor destino para o Pedro Lima? Eu acredito assim que o Chelsea tem hoje um sistema de contratação de jovens jogadores que é divisivo, mas eu acredito que assim, do ponto de vista financeiro, ele tem poucas chances de dar errado, porque a maioria das contratações que o Chelsea vai fazer é de 20 milhões de euros para baixo, entende? Só talentos muito especiais vão custar mais de 20 milhões. Então, assim, é um Echeverri lá do River Plate, que mesmo com multa rescisória custou mais de 20 milhões. É o caso, por exemplo, do Estevão Willian, do Endrick, do Vitor Roque, entende? Tem que ser muito especial. Mas, por exemplo, Ângelo, David Washington custaram menos de 15 milhões. Então, assim, o Chelsea consegue comprar muitos desses jogadores e como eles são transferências baratas, não tem um impacto muito grande no fair play, e como são jogadores muito jovens e que normalmente vão ter uma plataforma de empréstimo, vão poder desempenhar em clubes na primeira divisão ou até mesmo na segunda divisão, por exemplo, da Inglaterra, como uma Championship da vida, eles têm uma plataforma para se valorizar. O Mari Hutchinson, por exemplo, é um bom exemplo. Nesse caso até foi contratado de graça, ele era da base do Arsenal, saiu, mas assim, ele vai ser vendido por quase 30 milhões de libras, pelo que está sendo dito nos rumores. A mesma coisa por César Casadei. É uma contratação barata e vai sair um pouquinho mais caro do que foi contratado. Então, assim, existe essa questão da revenda e os jogadores que mais se destacam ficam no clube. Já dá para ver que o Andrei é um jogador que deve ficar com o Chelsea. Quem se destaca vai para o Chelsea. E o Pedro Lima, eu acredito que vai ter aí um tempo para desempenhar no Estrasburgo. E é um ótimo lugar, porque para o Chelsea, financeiramente falando, ele vai estar em um clube de primeira divisão do Campeonato Francês. Você pode ter todos os preconceitos que você tem com a Ligue 1, ok. Mas é uma liga que tem uma plataforma de visibilidade muito grande e no final ele vai ter tempo para jogar, se desenvolver, vai treinar lá no clube que está muito destinado a desenvolver jovens talentos. Então, assim, ele vai ter uma plataforma boa para se desenvolver. Então, dificilmente o Chelsea tem um grande prejuízo com esse negócio. O prejuízo máximo é 10 milhões de euros, o que, vamos ser sinceros, para um clube desse tamanho é muito pequeno. E dependendo do quanto ele se valoriza, o Chelsea pode ter o dobro, triplo, quadruplo no retorno. Você está vendo um mundo do futebol em que muitos jogadores que não são nada demais são vendidos por 30, 40 milhões. Daqui a 4 anos, o Pedro Lima terá 22 anos de idade. Então, imagina, 4 anos de futebol europeu, se ele conseguir jogar bem, o quanto ele não pode se valorizar. E é um cara que tem uma plataforma também de visibilidade grande por estar nas seleções de base do Brasil. Sub-17, depois vai para Sub-21, Sub-23, tem Sub-19 também ele vai. Então, assim, ele vai estar em todas essas plataformas. Isso para o Chelsea é aquele negócio barato com alto potencial de retorno e um risco extremamente baixo. Então, é assim, não vai jogar no Chelsea de imediato, vai lá para o Estrasburgo, legal. Se jogar muito bem, ele pode ser uma alternativa para o clube lá para o futuro. Eu acho que esse negócio, para mim, faz bem para o clube e não acho ruim para o atleta. Porque muita gente falou, Real Madrid, Manchester City, Barcelona são plataformas melhores para ele. Não necessariamente. Eu acho que, por exemplo, o City hoje é um clube melhor como um jovem atleta para si do que o Barcelona, porque o Barcelona sempre vai preferir os garotos de La Masia
E o City tem vários clubes para emprestar os atletas, como acontece no Girona, o PSV também recebe muitos desses jogadores. Olha o Savinho, por exemplo, foi para o PSV, foi para o Girona e agora vai para o Manchester City. Então ele foi escalando degrau a degrau, tendo tempo de titularidade até estar pronto para o Manchester City. Muito bacana, né? O Chelsea está tentando fazer a mesma coisa. Vai ser legal ver o impacto que isso vai ter lá no Estrasburgo. O Andrei já parece ser beneficiado por isso. Vai ser legal ver quem o Chelsea vai comprar também em termos de clubes em outros times da Europa, porque há um limite do quanto dos jogadores eles podem emprestar para certos clubes, entende? A FIFA acabou engessando muito esse negócio, mas de qualquer maneira é uma plataforma, a meu ver, interessante para o desenvolvimento de jovens atletas e acredito que o Pedro Lima vai se beneficiar sim disso. Até porque se desenvolver no esporte na segunda divisão não é um trabalho tão fácil assim, entende? A gente sabe que aqui a maioria dos técnicos está longe de ser grandes desenvolvedores de atletas, então assim, talvez ir para o exterior ajude. O Ângelo, por exemplo, estava sendo emperrado pelo Santos. Ir para o Estrasburgo antes da lesão estava indo bem. Então assim, às vezes faz bem ir para um clube secundário no futebol europeu. Então eu acho que essa escalada que o Chelsea está fazendo é interessante e acho que assim, essas críticas que estão sendo feitas, esse cemitério de jogadores, a meu ver, não são tão bem fundadas. Acho que fará bem para ele ir para o Campeonato Francês e para o Estrasburgo. É um time que acredito está ali no meio de tabela, não está tanto para trás para cair, né? Não sou um grande fã do Patrick Vieira como técnico, mas até agora acho que o trabalho tem sido interessante, a ver como que o Estrasburgo vai jogar nessa temporada e quem mais o Chelsea mandará para lá. Vale lembrar até que, segundo o Fabrício Romano, ele é reforço do Chelsea, evidentemente, né? Mas, assim, a negociação acho que havia feito Estrasburgo. Então, não é nem como se o Chelsea tivesse emprestado, é como se ele tivesse sido contratado pelo Estrasburgo, mas no final é aquela história, né? Eu acredito que ele seja até revendido por uma micharia para o Chelsea depois, sei lá como vão fazer, mas a ideia é que ele pertença à Blue Company e ao Chelsea no futuro, dependendo do convênio, ele vai jogar por lá. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.